Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez para mais um devocional diário, uma palavra que vem sempre diretamente do coração de Deus para o seu coração. E eu sempre peço a sua ajuda, é fundamental que você clique no link que eu envio para você, vá lá no YouTube, acesse o nosso canal, assista o devocional até o final, dê sua curtida. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se. Eu tenho visto que muita gente tem assistido o devocional e não tem se inscrito aí. Inscreva-se. E o que é mais importante, compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Faça uma lista de transmissão aí com seus amigos, envie para eles, peça para que eles também se inscrevam e compartilhem com outros. Vamos fazer com que esse devocional cada vez mais alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu conto com você. Vamos iniciar hoje uma série sobre deserto. Deserto, centro de treinamento de Deus. Deserto, centro de treinamento de Deus. O texto Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler hoje o versículo 2, 3. Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, que diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto tem muitas lições para a nossa vida. Primeiramente, quando se fala em deserto, ninguém gosta dessa palavra, né? Deserto é um lugar ermo, um lugar solitário, onde não tem água, onde não mora pessoa. E se tratando das nossas vidas, do nosso dia a dia, deserto é um lugar de escassez. Quem sabe você não está enfrentando um deserto na sua vida, um deserto emocional, talvez um deserto profissional, um deserto conjugal, ou até mesmo um deserto espiritual. O povo de Israel saiu do Egito, terra da escravidão, estava indo para Canaã, a terra de provisão, mas entre o Egito e Canaã havia o deserto. Esse deserto foi fundamental, foi imprescindível, não tinha como não passar pelo deserto. Agora, o povo tinha que entender que esse deserto pelo qual ele passou, a jornada poderia ser abreviada, mas a jornada se prolongou por causa da desobediência do povo. Deus queria no deserto, como diz o texto, provar o que havia no coração do povo. E o povo respondeu de forma negativa, mostrando que havia muita murmuração. E talvez você, como eu disse, esteja enfrentando esse deserto. E eu gostaria de dizer para você que deserto é um centro de treinamento de Deus. E se você percebeu, o texto começa dizendo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Veja que embora o povo estivesse atravessando o deserto, o povo tinha como guia o Senhor. Deus não deixou o povo sozinho. E eu quero dizer para você hoje que a primeira lição que a gente aprende no centro de treinamento de Deus chamado deserto é que você não vive, você não passa pelo deserto sozinho. Deus está com você. Talvez você não perceba, talvez você não entenda, talvez você assuma uma postura como o povo de Israel, de reclamar, de murmurar, de olhar para as coisas ruins, esquecendo das coisas boas. O povo estava olhando para aquele deserto e não vendo nada assim de benéfico aparentemente, mas estava esquecendo que no deserto era melhor de onde ele estava, porque o deserto tinha ali a guia de Deus, a orientação de Deus. E lá no Egito eles estavam vivendo sobre opressão, sobre escravidão. E quantas vezes nós estamos enfrentando o deserto e a gente só vê coisa ruim.
Esquece que deserto é um lugar para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente olhar para trás e ver quantas coisas erradas nós fizemos, né? Quantas dificuldades nós enfrentamos, e agora o deserto está se colocando na nossa vida como um centro de treinamento. E temos que lembrar, por mais dificultoso que pareça ser o deserto, por mais íngreme, por mais caótico que seja a situação no deserto, eu quero dizer para você, Deus não vai te deixar atravessar o deserto sozinho. Assim como o povo não estava sozinho no deserto, a gente percebe que naquele deserto Deus estava com o povo durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Deus estava não apenas guiando, orientando o povo, mas protegendo e mostrando que ele estava presente. Então saiba que a primeira lição que você aprende nesse centro de treinamento de Deus chamado deserto é que Deus se faz presente. Ele vai te guiar, ele não vai deixar você atravessar o deserto sozinho, ele vai estar com você. O texto diz, olha, lembrar-te-ás desses 40 anos que você passou por todo o caminho do deserto, pelo qual o Senhor te guiou. Deus estava guiando o povo. Deus está te guiando nesse deserto que você está enfrentando. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando. Eu não sei qual a situação calamitosa que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa eu tenho certeza. Se você é servo de Deus, Deus está contigo. Ele está te guiando, está te orientando, não está deixando você atravessar esse deserto sozinho. Você pode contar com a presença, com a provisão e com a proteção de Deus, como nós vamos ver durante essa série de devocionais aí do deserto, esse centro de treinamento de Deus. Descanse, confie, saiba que Deus não vai deixar você sozinho nessa caminhada. Ele vai estar do teu lado. Na realidade, ele já está do teu lado. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu oro pelos teus servos que estão enfrentando, que estão atravessando um deserto. Abre os olhos, a mente, o coração, os ouvidos, para que eles tenham sensibilidade e percebam que não estão sozinhos nessa jornada. Que o Senhor está com eles, atravessando esse deserto, para que eles aprendam uma lição através desse teu centro de treinamento. Que eles não sejam como o povo do Egito, murmuradores, mas que sejam alunos eficazes e que aprendam logo a lição que o Senhor quer ensinar a eles. Supre cada uma das suas necessidades. Entra com providência na vida deles, ó Pai. Eu sei que o Senhor deseja isso. Dá a eles sabedoria para confiar em Ti. Dá a eles mais confiança, mais esperança e saber que deserto não é o fim, é um meio pelo qual o Senhor aperfeiçoa a fé dos teus servos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e você tenha um dia magnífico na presença de Deus. Não desista do deserto. Deus está com você. Amém.